Olá, tudo bem? Meu nome é José Guilherme Cruz, sou formado em Informática e Gestão de Empresas, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, filho de pai português e mãe brasileira e resido já há muitos anos em Portugal, por isso tenho um amor muito grande, além do meu país de origem, que é o Brasil, por Portugal também. Resolvi criar este canal, onde falo especialmente desses dois países que para mim são tão importantes, sobretudo em assuntos que têm a ver com economia e política. Este é o terceiro vídeo de uma série em que eu falo de uma série de medidas neste ano 2018 em que vão haver eleições no Brasil, eleições extremamente importantes, provavelmente as eleições mais importantes da história do Brasil, onde eu falo sobre um conjunto de assuntos que eu entendo que o eleitor brasileiro deve exigir aos candidatos que falem sobre eles e com medidas. Não falem generalidades, mas digam sobre cada assunto o que é que efetivamente pretendem fazer. Neste vídeo vou falar sobre segurança. Como segurança é talvez dos mais complexos problemas e que envolve muito mais questões, provavelmente não irá caber neste vídeo. Irei ter necessidade de gravar pelo menos mais um vídeo para falar sobre esse assunto. Algumas das propostas que você vai ouvir aqui, provavelmente você nunca viu, ninguém falou sobre elas. Provavelmente algumas das coisas, algumas pessoas poderão se sentir um pouco injustiçadas com algumas propostas que eu vou fazer. No entanto, às vezes é preciso ter a consciência que é preciso, não digo perder um pouco, porque não está aqui em causa, ninguém vai perder, mas é preciso, às vezes, admitir que outros possam ganhar um pouco mais do que nós para resolver um problema maior e que também é nosso. Eu vou me cingir sobre alguns aspectos ao Estado do Rio de Janeiro, porque obviamente é aquilo que eu conheço melhor. Não só porque é o meu estado de origem, porque sempre que eu me desloco ao Brasil e me desloco com alguma frequência, é sobretudo onde eu fico, no estado do Rio de Janeiro. Portanto, conheço muito melhor a realidade, sobretudo da cidade mesmo do Rio de Janeiro, do que de outras capitais. O problema da segurança é um problema tão complexo que não existe uma medida que resolva todos os problemas. São um conjunto de medidas que, interligadas, contribuem para resolver o problema que, embora muito complexo, tem solução. A questão é que haja vontade política e que haja pressão da parte da população para pôr essas soluções em prática. Existem soluções imediatas, que têm que ser medidas tomadas imediatas, soluções que têm que passar pelo médio e pelo longo prazo. E algumas, inclusivamente, o processo terá que decorrer em simultâneo. Medidas que surtirão efeitos apenas no médio e longo prazo devem começar a ser postas em práticas ou pelo menos estudadas logo numa fase inicial. Bom, vamos então às soluções que eu proponho. Primeiro, em solução imediata. Solução imediata passa um pouco por aquilo que já se está a fazer. Uma intervenção militar no estado do Rio. Só que eu entendo que essa intervenção não é suficiente. Seria necessário, eventualmente até, imobilizar mais tropas e não as tropas entrarem diretamente nas favelas e transformar aquilo numa guerra efetiva, mas pode ter, e tem com certeza, um papel muito mais importante em colaborar com a polícia, como cercando as favelas por todos os lados, de forma que a criminalidade, que nesse aspecto, apesar de tudo que há de negativo, é um ponto, de certa forma, positivo e que facilita a captura de muitos criminosos, o facto deles estarem concentrados nessas favelas. E, portanto, se cercar as favelas e puser a polícia a fazer um processo de identificação de toda a gente que entra e toda a gente que sai, primeiro que tudo, evita-se a fuga desses criminosos para
outros locais e que tornem as coisas muito mais difíceis, como por exemplo foi o que ocorreu em 2010, quando se avançou com o processo das UPPs, que ao contrário do que aquilo que muita gente disse, foi um projeto que deu certo. O problema é que o projeto não teve continuidade, se esgotou nas UPPs. Se a seguir ao projeto das UPPs se tivesse sido entrada com alguma das soluções que eu vou aqui propor, provavelmente não estaríamos a viver o que estamos a viver hoje. No entanto, houve um erro logo nessa fase, que foi o erro de invadir as favelas por fases. Primeiro ia uma, depois ia outra, e com isso os bandidos que controlavam essas favelas, essas fações, iam fugindo, de forma que eles estavam apenas recuaram numa tática de guerra. Imaginem, eles recuam apenas para dar um tempo para, quando as coisas amenizar, porque eles sabem que o Estado não poderá estar ali de uma forma tão forte durante muito tempo. Em algum momento eles sabiam que iam poder regressar, e foi isso que aconteceu. Portanto, o primeiro passo é o Exército cercar, não uma favela, mas ser um processo logo integrado com todas, se não todas, pelo menos as principais. Depois, a polícia entrar diretamente na favela e diretamente nos pontos onde eles sabem que se concentra a criminalidade, que é normalmente no ponto mais elevado, sobretudo aquelas favelas do Morro, que é a maior parte do que acontece no Rio de Janeiro, em que as facções normalmente estão no ponto mais distante do asfalto e no ponto mais alto das favelas. A polícia, eventualmente por helicóptero ou qualquer coisa, descer logo nessas zonas e tomar as favelas rapidamente e deter o máximo possível, se possível, a totalidade dos criminosos que estão aí. Para isso ser feito, muito provavelmente será necessário a construção de presídios, porque provavelmente são muita gente. Aliás, a construção de presídios, independentemente disso, é uma necessidade. Vão ser necessários construir muito mais presídios, e sobre essa questão dos presídios é um assunto que eu vou abordar mais adiante, e que também é extremamente importante e contribui muito a forma como eles se organizam para também contribuir para a redução da criminalidade. Portanto, o primeiro aspecto é retomar as favelas e pôr aquelas comunidades a funcionar normalmente. Mas fazer isso só não vai resolver o problema, porque em algum momento, mesmo que porventura, embora isso seja extremamente difícil, fosse possível capturar todos os bandidos, em algum momento eles irão voltar mais tarde ou mais cedo. É preciso depois intervir com urbanização. Por exemplo, enviar para as favelas pessoas para fazer um levantamento de quem mora lá, quais são as propriedades, fazer um levantamento extremamente detalhado da estrutura daqueles locais. A partir daí, e aqui vai ser necessário, evidentemente, um investimento bastante forte, mas que terá um retorno não só extremamente elevado no médio prazo, mas um retorno que é impossível sequer de imaginar a longo prazo. Quem vive no Rio de Janeiro sabe que muitas das favelas estão situadas em locais privilegiados do Rio de Janeiro. Por exemplo, a favela da Rocinha está situada num local extremamente privilegiado do Rio. Então, como é que era possível entrar lá? Primeiro, negociar com as pessoas que vivem nas favelas uma indemnização, para que elas, uma indemnização mais do que justa, que vai além do justo até, para que elas possam, com essa indemnização, fazerem uma de duas coisas. Ou irem para outro local qualquer do Rio que quisessem ir, comprar uma casa, um apartamento, para onde quisessem, ou então continuarem ali e fazer o quê? Eu vou falar um termo que pode ser forte, mas é exatamente isto, não vou estar com muitos rodeios porque eu não gosto disso. Implodir aquilo tudo. As favelas não têm nada de glamouroso. As favelas, além de todo o processo de criminalidade, é uma coisa muito feia, que enfeia a cidade do Rio de Janeiro, além de, apesar de que eu estou aqui a falar da questão da segurança,
E acreditem, a questão da segurança é muito mais grave para quem vive nas favelas do que para quem vive na zona sul do Rio. Eu normalmente, quando vou para o Rio, fico em Copacabana, e que é um local relativamente tranquilo. Aliás, para relativamente não, pode-se dizer que é um lugar até tranquilo. Agora, quem vive na favela, por exemplo, de Pavãozinho, que fica no Leme, com certeza que não tem a tranquilidade de quem vive em Copacabana e muito perto até dessa favela. Então, é preciso chegar ali com a urbanização, contratar um grupo de arquitetos que façam um projeto sério de urbanização daquela região, construindo habitações no verdadeiro sentido da palavra, prédios de habitação de qualidade, de escritórios, espaços comerciais, hospitais, escolas, espaços de lazer, abrir avenidas largas, chegar lá com o saneamento, chegar, enfim, com toda a infraestrutura que uma cidade, sobretudo uma cidade grande como o Rio de Janeiro, tem que ter. Feito isso, o que é que as pessoas poderão fazer? Aquelas que já moram lá e que optem por continuar lá a viver, poderão usar a indemnização que receberam para comprar uma casa, ou se tinham uma unidade comercial, que evidentemente quem tem comércio teria uma indemnização correspondente, poderão ter um espaço comercial decente, de qualidade, ou outras pessoas, inclusivamente, poderiam passar a ir para viver nesses locais. E isto iria tornar o regresso da criminalidade a essas antigas favelas, que deixariam de ser favelas, muito mais difíceis, porque quanto mais aberto for o espaço, quanto mais for possível, fácil, a entrada da segurança, inclusivamente, né, teria que ter, evidentemente, também postos de polícia localizados lá, seria muito mais difícil a criminalidade entrar. Ninguém consegue imaginar, por exemplo, sei lá, uma facção do crime organizado ou milícias invadir Copacabana. Isso é impensável. A polícia teria meios facilmente de repelir esses criminosos. Agora, vai atacar na área deles, vai atacar na área das favelas. É muito mais difícil. É muito mais difícil, porque aquilo é cheio de becos. O que não falta é locais onde eles se esconder, rotas de fuga, e o que não acontece num espaço aberto, que é o que passaria a ser esses, já não favelas, mas esses bairros no verdadeiro sentido da palavra. E acreditem, em algumas zonas, como é o caso que eu citei da Rocinha, esses bairros, muito provavelmente, em pouco tempo, tornariam-se bairros nobres do Rio de Janeiro, ao contrário do que acontece agora. Esta seria uma solução no imediato, do médio e do longo prazo, mas existem muitas outras que se podem tomar. Outra, eu já comecei a falar no início, é a questão dos presídios. Um dos grandes problemas que acontece com a criminalidade e que faz com que o processo de recrutamento seja constante e cada vez hajam mais criminosos, é que o processo de recrutamento é extremamente fácil. E é fácil porque o próprio sistema prisional facilita esse processo. Ora, se fossem construídos um número significativo de presídios de vários tipos, de alta segurança, de média segurança e de baixa segurança, e não misturar os presos. Se eu tenho uma pessoa que cometeu um crime que não está ligado ao crime organizado, colocar essa pessoa junto de presídios onde haja fações criminosas, a probabilidade dessa pessoa ser recrutada pelo crime é extremamente alta. É inclusivamente inevitável, porque aqueles que não aderir provavelmente terão vida curta no presídio, não terão outra alternativa a não ser aderir a uma das fações que estejam nesses presídios. Outra coisa, misturam-se dentro do mesmo presídio, embora em alas separadas, fações de rivais, que depois entram em choque, e há muitas rebeliões nos presídios, são provocadas por isso. É possível
construindo um número suficiente de presídios, evitar que isso aconteça num presídio onde estejam criminosos de uma determinada facção, não deve ter de outra. Mas não basta isso. Aí sim, dentro dos presídios, é preciso criar alas. E alas para quê? Para dividir os próprios criminosos de forma que, digamos, o soldado, aqueles que estão na base da hierarquia do crime, porque o crime é organizado precisamente por isso, há um processo de hierarquia, eles não possam estar em contacto, ter nenhuma forma de contactar com aqueles que estão, que seria a chefia imediata deles. Porque, evidentemente, em relação às grandes chefias, essas nem sequer podem estar nos mesmos presídios. Têm que estar em presídios de alta segurança e de forma totalmente isolada um dos outros, que eles não possam sequer, dentro do presídio, terem contacto uns com os outros. Outra coisa que eu não entendo e que é a questão dos celulares chegar aos presídios. Eu não entendo como é que não é possível, como é que até hoje não se encontrou solução para isso. É tão evidente que a solução é possível de ser implementada e não é tão cara quanto isso. Basta existir um controlo rigoroso naquilo que chega dentro dos presídios. Além disso, é uma questão básica. Se houver os sistemas de controle dos sinais, aqueles dispositivos que se colocam de forma que os celulares não funcionem. Se os presídios, inclusivamente, não estiverem dentro das cidades, forem colocadas em áreas isoladas, é muito mais fácil não só controlar o acesso desses presos a meios de comunicação com o crime que está cá fora, como inclusivamente controlar qualquer tentativa de fuga ou de dentro para fora ou de fora para dentro que queira ajudar a fazer com que alguns desses criminosos fujam. O Brasil é um país imenso, não faltam locais isolados onde se possam pôr essas pessoas. Agora, próximo das cidades poderiam estar sim aqueles presídios de baixa segurança, onde está aquele criminoso que cometeu um crime eventualmente, que tem que ser punido por isso, tem que ir preso, mas não é, digamos assim, um criminoso profissional, não é uma pessoa que ao fim de cumprir a sua pena, com certeza poderá voltar para a sociedade e ser reintegrado sem nenhum problema, que não está ligado à facção criminosa. Este é um dos aspectos extremamente importantes para uma redução clara da criminalidade, associado ao anterior, levando para, já não favelas, porque a ideia é extinguir as favelas, mas comunidade, aliás não comunidades, que até o termo comunidade já perdeu o seu significado, porque hoje quando se fala em comunidade o que se está a falar é de favelas, mas bairros, na verdadeira acessão da palavra, bairros onde as pessoas tenham qualidade de vida, o crime terá muito maior dificuldade de ser implantado. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. Vou então gravar um próximo vídeo, em que no próximo vídeo eu vou falar de uma outra medida que, embora possa não parecer ter um impacto direto em termos de segurança, possa parecer a algumas pessoas que eu já não estou a falar de segurança, como vocês vão ver se escutarem o vídeo até ao fim com atenção, tem, na verdade, tudo a ver também com questões de segurança. Se você não subscreveu o canal, subscreva. Se não ativou as notificações, ative. Partilhe nas redes sociais. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.